Vamos cantar hino de número 208 no Cantor Cristão. Cantemos. Pai Celestial, que prazer estarmos novamente reunidos em Tua casa de oração. Mais uma vez, ó Deus, com alegria, louvamos-Te e bendizemos-Te com hinos tão preciosos, Senhor. O dom é de graça. E o Senhor Jesus Cristo é capaz de satisfazer com dulcíssima paz, uma paz doce que somente Ele pode conceder. E como Ele mesmo falou, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós devemos, ó Deus, com alegria, Te louvar por esta paz perene e verdadeira, que o mundo não goza, que os falsos religiosos não gozam, que os descuidados e indiferentes não gozam, porque não tem a verdadeira comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos aqui nesta manhã. Muito obrigado por todos os amados e queridos irmãos que puderam vir nesta manhã, irmãos visitantes, pessoas que nos alegram tanto com a presença também.
orando pelos nossos irmãos que por motivo de trabalho, ou de enfermidade, ou outro motivo de força maior, não puderam vir. Mas que ninguém, ó Deus, esteja negligente, indiferente, porque isso seria trágico para a vida destas pessoas. Abençoa-nos aqui, Senhor, orando pelo Brasil, neste ano de eleições, pouco mais de um mês, e deveremos nos dirigir às urnas para votarmos, ó Deus, e pedimos, orienta, Senhor amado, porque a Tua palavra diz que as autoridades vêm do Senhor. Pedimos então que o Senhor coloque no coração de cada cristão no Brasil, de cada pessoa que valoriza a Tua palavra, de cada pessoa que valoriza o casamento como o Senhor criou, não esta aberração que estão ensinando por aí e que partidos estão tentando a todo custo fazer as pessoas aceitarem, Senhor, uma ditadura homossexual, uma ditadura esquerdista. Ajuda-nos, Senhor. As pessoas cristãs devem conhecer a história, devem saber o que aconteceu em outros países e o que está acontecendo hoje nos países onde permitiram que essas pessoas entrassem e assumissem o governo. Temos o exemplo trágico da Argentina, temos o exemplo trágico da Venezuela, que anos atrás eram países com um IDH muito melhor do que o Brasil. E hoje a situação de miséria que está acontecendo ali, na Bolívia, onde nossa amada irmã Marilene está, e sofre o teu trabalho ali por causa disso. Oramos que o Senhor abençoe, ó Deus, a escolha de cada cristão para presidente do Brasil, para senadores, para deputados federais. Oramos pelo nosso amado irmão Gerson, teu servo aqui da tua igreja, candidato a deputado federal, e se for da tua vontade colocá-lo ali, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele está com humildade buscando o teu querer, não a vontade pessoal, mas a vontade do Senhor. Oramos pelo teu servo, pela presença dele aqui nos cultos, com alegria, servindo ao Senhor, sua filha se preparando para o batismo. Oramos, ó Deus, que o Senhor levante pessoas realmente comprometidas com o Senhor. Deputados estaduais, governadores dos estados. Ó Senhor amado, ajuda a nação brasileira. Permita que haja libertação da idolatria, do paganismo e de toda essa podridão e opressão que imperam sobre o Brasil. Pedimos pelos nossos irmãos missionários espalhados pelo mundo, pelos quais a igreja tem o prazer de orar, e que a tua igreja nunca se descuide da visão missionária. Pedimos que o Senhor aceite este culto, Senhor, cada participação seja para a glória do teu nome, e que a tua palavra clara aos nossos corações. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a compreendermos a tua palavra, e não somente compreendê-la, mas muito mais, obedecê-la. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela-lhes o Verbo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até pra vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Leremos do versículo 26 ao versículo 31. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 30. Muita alegria de olhar daqui da frente e ver o templo com tantas pessoas, com os irmãos que entenderam que o dia do Senhor não se negocia. Parabéns para todos os irmãos, me alegra profundamente. Eu que tenho o prazer de passar pela sua casa toda manhã e a sua ausência aqui não é imperceptível. Eu sinto quando você não pode estar, mas me alegro profundamente quando vocês estão, porque esse é o seu lugar. Esse é o lugar do cristão, na casa do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco Mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Entendes tu o que lês? Um pastor, já há vários anos trabalhando, servindo ao Senhor numa determinada igreja, no domingo de manhã pregou uma mensagem, no culto da noite pregou a mesma mensagem. Os irmãos começaram a se olhar: acho que o pastor se confundiu. O pastor acho que já está com uma certa idade, que já esqueceu, que ele já pregou de manhã esse sermão. Na quarta-feira, a mesma mensagem. Aí os irmãos começaram a perceber: alguma coisa está certa, o pastor está precisando de descanso. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, a mesma mensagem. Vamos esperar o próximo domingo. Domingo de manhã, a mesma mensagem. Aí os irmãos já começaram: alguém vai ter que falar com o pastor. Alguém vai ter que falar. A coisa está ficando séria. Mas vamos esperar domingo à noite. Vamos esperar domingo à noite, porque, olha, já é o segundo domingo que ele está pregando a mesma mensagem. Qual foi a mensagem no domingo à noite, queridos irmãos? A mesma. Aí, irmãos diáconos, vão lá falar com o pastor. A coisa está assim. Quando foram falar com o pastor, ele falou: eu sei que é a mesma mensagem, mas é que eu não estou vendo mudança na vida de vocês, então eu vou pregar até haver mudança, até que haja mudança. Enquanto não houver mudança, eu não vou mudar de mensagem. É a mesma mensagem. Entendes tu o que lês? Tenho a impressão que tem algumas pessoas que não estão entendendo o que estão. Se ainda houvesse a humildade que houve em Filipe, houve no etíope, quando Filipe perguntou: entendes tu o que lês? Ele humildemente falou: como poderei entender se alguém não me explica? Se houvesse essa humildade ainda nos nossos dias, irmãos, eu diria que há muita esperança. Mas o duro é que tem muita gente que não está entendendo e não está querendo mudar também. O etíope, ele reconheceu que ele não estava entendendo e que ele precisava de ajuda. Filipe, entre. Se hoje Filipe chegasse na sua casa e lhe perguntasse: você está entendendo o que você está lendo? Mas então por que não está vendo mudança na sua vida? Por quê? Começa domingo e termina domingo, começa semana, termina semana, começa mês, termina mês, começa ano, termina ano, e não há mudança. Não é normal. Isso não é normal. Por que tantas pessoas não entendem a palavra de Deus, queridos irmãos? Por que tantas pessoas não entendem? A resposta está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16.
E aqui, quando eu digo muitas pessoas que não entendem, estou me referindo a pessoas que estão nos templos. Não estou nem falando das pessoas do mundo, que estão mortos nos seus delitos e pecados. Eu estou falando de pessoas que são membros de igreja, aqui, fora daqui, na Bolívia, no Peru, na Letônia, em todos os lugares. Pessoas que não mudam de comportamento, muito embora leem e estão lendo, mas não mudam de comportamento. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 16, diz a palavra do nosso Deus. 2 Pedro 3, 16, diz a palavra do Senhor. Falando disto, falando aqui sobre Paulo, Pedro falando sobre Paulo. Em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Entendes tu o que lês? Não está entendendo? Em primeiro lugar, por que algumas pessoas não entendem? Porque são indoutos. Porque são indoutos. Mas não era o caso do etíope. Porque o etíope era um homem graduado. Ele era mordomo-mor, ou seja, o mordomo mais importante de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era um homem graduado, ele tinha formação, ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Ele era um homem graduado, ele sabia, ele tem o conhecimento, e ele era um poliglota, porque ele não sabia apenas o etíope, a língua materna dele, mas ele conhecia a língua hebraica. Ele era um poliglota, ele era uma pessoa instruída. Então não se aplica para o etíope a questão do indouto. Nós temos na Bíblia pessoas que não tinham escolaridade nenhuma, e isso não quer dizer que a pessoa não possa compreender a palavra do Senhor. Temos o caso de João, temos o caso de André, temos o caso de Pedro, que escreveu esse versículo inspirado pelo Espírito Santo. Temos o caso de Tiago, que eram indoutos, eram iletrados, eles eram pescadores. Não é o caso de ser douto na formação estudantil. Não, queridos irmãos. Indoutos aqui é no caso aquelas pessoas que não se aprofundam na palavra do Senhor. São as pessoas que não têm interesse na leitura da palavra do Senhor. São as pessoas que têm a palavra de Deus junto de si, mas não se alimentam da palavra do Senhor. Temos repetido aqui tantas vezes o que Charles Spurgeon, pregador, pastor batista na Inglaterra, dizia: na Bíblia, de tanto cristão, tem tanta poeira que dá para escrever condenação na capa da Bíblia. São os indoutos, que sabem da palavra de Deus, ouvem, mas não se aprofundam, ouvem, entra por um e sai por outro, e não estão nem aí com a palavra do nosso Deus. Queridos, como precisamos ser doutos na palavra do Senhor, nos aprofundarmos, conhecermos melhor estas escrituras sagradas que nos estão à disposição, porque muitas pessoas até estão nos templos, mas não se aprofundam na palavra do Senhor. Eu conheço pastores que estão pregando verdadeiras heresias, porque não são doutos na palavra do Senhor. Tem até diploma de teologia, de bacharel, disso, daquilo, mas não são doutos na palavra do Senhor, não se aprofundam na palavra do Senhor, e falam verdadeiras asneiras nos templos. Certa vez eu repreendi um pregador. Ele estava falando a respeito do que diz em Isaías, em 2 Reis também, a respeito do exército dos assírios que estava cercando Israel. E Deus mandou o anjo do Senhor, está claro na Bíblia. Deus mandou o anjo do Senhor, em 2 Reis capítulo 19, por favor, peço que todos abram. 2 Reis capítulo 19, versículo 35, diz a palavra do Senhor. Esse mesmo versículo está também em Isaías, porque foi Isaías que levou a palavra de Deus naquela ocasião. 2 Reis capítulo 19, versículo 35, diz claramente a palavra do nosso Deus, que Deus enviou o seu anjo. Eram 185 mil soldados assírios que estavam ali cercando a cidade. E Deus mandou o anjo, e Deus, através do seu anjo, tirou a vida de todos aqueles soldados. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz a palavra do Senhor. Judá, não Israel.
Sucedeu, pois, naquela mesma noite que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E o pregador falando sobre isso. Mas ao invés dele ser douto na palavra do Senhor, ele foi pegar livros para tentar basear a sua pregação. E ele falou: eu li que Flávio Iosefo, para quem não sabe, foi um historiador do passado, muito renomado, que falou muita coisa verdadeira, mas tem muita coisa que também não é a verdade. Ele não era cristão, ele não era servo de Deus. Aí esse pregador dizendo assim, porque Flávio Iosefo falou que houve uma infestação de ratos no arraial dos assírios, e eles então morreram de peste bubônica. Terminou a pregação, não consegui me conter, fui até o pregador e falei: olha, o senhor está tentando humanizar o milagre do Senhor nosso Deus. Está tentando trazer para a vida humana aquilo que é divino. A palavra de Deus diz que foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor que eliminou todas essas vidas, 185.000. E o rei não morreu, ele fugiu da sua terra, voltou para a sua terra. Aquele pregador, depois de um tempo, pediu para conversar comigo. E ele falou assim: eu estou em crise. Eu estou em crise. E eu falei: não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Você está lendo, mas você não está entendendo. Você está lendo, mas você não é douto na palavra do Senhor, você não se aprofunda. Você não busca a sabedoria do alto, o Senhor orientando, o Senhor iluminando. Sempre que for fazer a leitura da Bíblia, não faça porque eu peço. Não faça a leitura dos 3 capítulos por dia e 5 no domingo porque o pastor está pedindo, mas faça porque você sabe que é o seu dever. Para não ser um indouto, porque os indoutos e inconstantes não se firmam na palavra do Senhor. E como nós lemos em 2 Pedro, os indoutos e inconstantes torcem para quê? Para a sua própria condenação. Por que tem tanta heresia no mundo, queridos irmãos? Por que tem tanta gente fora da palavra do Senhor, dentro dos templos, mas fora da palavra do Senhor? Por quê? Porque não se aprofundam na palavra do Senhor. Vão atrás do que pessoas dizem, e se não for o Espírito de Deus orientando, nós não compreenderemos nada. Entendes tu o que lês? Sempre que eu pego a minha Bíblia para ler, de manhã já faço isso, e eu peço: Senhor, que o teu Santo Espírito fale ao meu coração. Eu posso conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, como Satanás conhece, mas ele é um indouto. Ele não se aprofunda na palavra do Senhor, ele não obedece, ele não se submete à vontade de Deus. Para conhecermos a palavra de Deus, precisamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Há pastores no Brasil, e eu digo essa palavra pastores com tristeza, que estão pregando mentiras dentro dos templos batistas, queridos. Há um pastor em São Paulo que eu conheço bem, de origem leta inclusive. Ele está proferindo mentiras dentro do templo. A Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo até excluiu ele da Ordem dos Pastores Batistas, e ele continua lá, zombando e vociferando as suas pregações totalmente fora da Bíblia. Dizendo inclusive que a Bíblia está incompleta, que a Bíblia precisa ser atualizada para nós aceitarmos os homossexuais e toda essa nojeira que está no mundo e tão claramente condenada na palavra do Senhor. E indoutos, embora tenha muitos diplomas, mas orgulho não permite se aprofundar na palavra do Senhor. Em segundo lugar, os inconstantes não conseguem compreender a palavra do Senhor. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, os indoutos, aqueles que não se aprofundam na palavra do Senhor, e os inconstantes, ou seja, aquelas pessoas que não têm uma perseverança. São aquelas pessoas que fogo em pai, no momento, agora eu vou pegar a Bíblia, vou começar a ler, dali a pouco já desanima, já não vai mais, não, porque domingo que vem eu estarei, não vou faltar mais, qualquer coisinha já falta de novo. São os inconstantes, são os superficiais,
São as pessoas superficiais. E não é a questão do etíope também. Ele não era nem indouto e ele não era nem inconstante. E mesmo assim ele não compreendia. O etíope, ele não era inconstante, como muita gente. O etíope morava a 4.000 quilômetros de Jerusalém. Já falei para os irmãos, Deus nos permitiu voar da Etiópia, de Addis Abeba até Jerusalém. E eu fiz questão, era de madrugada, nós saímos 2 horas da madrugada de Addis Abeba, e eu lembrava do etíope. E eu queria muito saber quanto tempo de avião nós levaríamos da Etiópia até Jerusalém. Irmãos, de avião foram 4 horas, a 800 quilômetros por hora. 4 horas de avião. Imaginem ele numa carroça, 4.000 quilômetros, foram meses. É como sair do Arroio Chuí e chegar no Iapoque, do outro lado do Brasil. Essa é a distância que ele fez. Faça isso no lombo de um cavalo para ver quantas semanas, quantos meses levará. O desconforto, passando pelo deserto, passando por todas aquelas vicissitudes, dificuldades. Ele não era um inconstante. Ele não. Porque o inconstante teria desistido no primeiro 1.000 quilômetros, teria voltado, está longe demais, está cansativo demais. Ele não era inconstante, ele foi para Jerusalém, ele comprou o livro e estava fazendo o quê? Dormindo na carroça? Ele estava lendo. Ele não era inconstante, mesmo assim, ele não compreendia. Por isso, queridos, não sejamos inconstantes. Ele não era indouto, ele se aprofundava, mas não compreendia. Ele não era inconstante, mesmo assim ele não compreendia. Como uma pessoa inconstante vai compreender a palavra do Senhor? Jamais compreenderá. O livro precisa ser estudado, precisa aberto, precisa ser lido. E com constância. Algumas pessoas que vêm aqui no gabinete durante a semana reclamar da vida, dos problemas, das dificuldades, e eu pergunto, está lendo a Bíblia? Ah, eu li no domingo. Falei, o que fez na segunda-feira? E o que fez na segunda, na terça, na quarta? O que fez? Creio que todos aqui tomaram café hoje de manhã. Se não tomaram café, vão almoçar. Se não tomaram café, não almoçar, pelo menos vão jantar. Pelo menos uma refeição vão fazer no dia. E se não fizermos, nós teremos problemas de saúde. Na vida física, temos problemas se não nos alimentarmos. Na vida espiritual, se não formos constantes, queridos irmãos, nós vamos definhar. E é por isso que a vida de muitos está definhando. E é triste de ver uma vida definhar. Na quarta-feira contei a respeito de uma ex-aluna nossa. Eram 2 meninas lindas, pais lindos. Eu as pegava com o ônibus número 1 há muitos anos atrás. Elas embarcaram e de repente uma delas, a mais nova, começou a sumir. A palavra certa era, começou a sumir. Ela era só pele e osso, era horrível de olhar. De uma menina linda que ela se transformou num esqueleto ambulante. Dava a impressão que uma brisa ia levá-la com o vento, de tão magérrima, horrível, era um esqueleto. Teve uma reunião de pais e ela mentiu para o pai. Ela tirou nota baixa, mentiu para o pai. E o pai, ao invés de acreditar na professora, que trabalha até hoje aqui conosco, ao invés de acreditar na professora, acreditou na mentira da filha. E a filha afirmava que ela estava falando a verdade. E a professora dizia assim: pai, eu não fiz isso. Pai, eu não fiz isso. O que ela está falando? Eu fiz assim, assim e assado. Eu fiz a minha parte. Pai. O pai olhou para a professora e falou: você acha que eu vou acreditar em você, achar que minha filha está mentindo? Eu jamais vou deixar de acreditar na minha filha está falando a verdade. Você é mentirosa. Humilhou a professora. E a menina viu. E a partir dali ela começou a definir. E uma menina linda, ela se tornou horrível. Passaram-se vários anos, até que ela não aguentou mais e falou: pai, eu preciso confessar. Pai, eu preciso confessar, era mentira, o que eu falei era mentira, a professora estava certa, eu que estava errado. E aquilo consumindo. Irmãos,
sejamos constantes na palavra do Senhor. Sejamos verdadeiros. Estamos entendendo? Porque se não estamos entendendo, não adianta dizer que entendeu e a vida está comprovando que alguma coisa está errada. A ausência nos cultos comprova que alguma coisa está errada e que não entendeu. A falta de participação comprova que alguma coisa está errada. Não entendeu. Vamos ser pelo menos sinceros como etíope. Eu não estou entendendo, você pode me ajudar? Santo Espírito, eu não consigo entender, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda. Senão a sua alma vai definhar. Você vai ficar como aquela menina, de uma menina linda, se transformou olha, dá uma tristeza de olhar para ela, até o dia que eu reconheceu. E em último lugar, queridos irmãos, os assuntos espirituais só podem ser compreendidos de maneira espiritual. Não adianta ser douto, não adianta ser constante. O etíope era douto e ele era constante. Ele ia voltando para sua terra e iria continuar lendo, mesmo sem entender. Ele era douto e ele era constante, mas ele não entendia. Os assuntos espirituais, queridos irmãos, só podem ser compreendidos de maneira espiritual. Por favor, abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 2, leremos o versículo 14 e o versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. O eunuco, ele era douto e ele era constante, mas ele era homem natural. Não seria essa a situação de algumas pessoas aqui? Não seria isso. Enquanto você for só uma pessoa natural e não espiritual, não vai compreender. Vai gastar muito indo da Etiópia até Jerusalém. Imaginem a despesa que não foi aquela viagem de meses, com a comitiva, com comida, com pouso, com tantas coisas. Comprou o livro, era raridade naquela época, porque não era assim, era rolo, escrito à mão, no pergaminho. Imaginem só para ler os 66 capítulos do livro de Isaías, não eram rolos, era muita coisa, e ele gastou, comprou, era raridade naquela época, gastou, comprou, viajou, cansou, voltando a frustrar. Por que tem tanta gente frustrada? Porque é natural, ainda não é espiritual. Diz a palavra do Senhor, vamos continuar lendo aqui, a palavra do Senhor, no versículo 14, 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de nada é discernido. As coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente, queridos irmãos. Durante a semana, conversando com a nossa amada irmã Ana Camille, irmã aqui da igreja, mas que mora em Porto Belo, em Santa Catarina, ela mandando a pregação dos nossos dias e a pregação bíblica, a diferença aqui. A pregação dos nossos dias, você pode, você determina, você manda, você é isso. E hoje estão usando uma palavra, mas como as pessoas gostam de pegar de vez em quando palavras novas. Hoje estão usando a palavra protagonista. Você é o protagonista. Você é o protagonista. Como gostam de usar essas palavras? Essa é a pregação dos nossos dias. Você dá 10, você recebe 100. Essa é a pregação dos nossos dias. E tem doutos que estão indo, e tem inconstantes que estão indo, e estão sendo enganados por essa gente maldosa que está enganando as pessoas. E a pregação bíblica, nós devemos nos quebrantar, nós devemos nos humilhar, nós devemos nos negar a nós mesmos. Essa é a pregação bíblica. Mas as pessoas não gostam de ouvir o que é bíblico.
porque são naturais. O que é natural não entende as coisas do Espírito. O que é natural quer que a carne seja satisfeita. O espiritual quer que a carne morra, como diz a palavra do Senhor. Se a natureza velha não morrer, diz o Senhor Jesus Cristo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica eles. Você tem feito alguma coisa para que a sua natureza velha morra? Tem feito? Se eu lhe perguntasse o que você tem feito? O que? Meus irmãos, alguns estão alimentando a natureza carnal. Alguns estão. E enquanto você for humano e carnal, entendes tu o que lês? Pode ter conhecimento, mas não sabe nada do que é Espírito. Queridos, precisamos nos quebrantar, nos humilhar, para que possamos servir ao Senhor, obedecendo integralmente, com o espírito quebrantado, buscando ao Senhor. Senhor, eu não entendo nada, eu não sei nada, há pontos inclusive difíceis de entender. Quem falou isso? Um discípulo que esteve 3 anos e meio ao lado do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Pedro andou 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo no mar e na terra, nos montes e nos vales, nos desertos. Ele estava ao lado do Senhor Jesus Cristo e ele dizia: há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Irmãos, tem algumas coisas na Bíblia. A Bíblia é um livro eterno, é a palavra eterna, é a palavra de Deus. Tem algumas coisas que nós não conseguiremos compreender se não buscarmos ao Senhor. Senhor, eu preciso compreender. Senhor, eu preciso entender, que o Teu Santo Espírito fale, que o Teu Santo Espírito me ensine. Hoje o que mais tem no mundo, irmãos, são Bíblias para todo tipo de gosto. Tem a Bíblia da princesinha, tem a Bíblia da mulher desquitada, tem a Bíblia do homem viúvo, tem a Bíblia do jovem radical, tem a Bíblia de tudo. E nunca se viu tanta ignorância como nos nossos dias. No tempo do eunuco, não tinha Bíblia impressa. João Gutenberg só veio inventar a imprensa nos anos 1500. E 1500 anos antes o eunuco tinha vivido. Não tinha imprensa, era escrito a pena. Quando eu comecei a estudar, ainda tinha penal. Nós aqui em Curitiba usamos a expressão penal. Era para guardar pena. E na carteira, era carteira para duas crianças, e no meio tinha um buraco para a gente colocar o tinteiro, o penal. Não faz muito tempo, na minha infância. Não tinha Bíblia para todo tipo de gosto, mas as pessoas queriam conhecer. Eu quero entender, Senhor. Eu quero entender. Esse é o seu desejo. Entendes tu, querido? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, peço que todos abram para lá, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tem uma palavra muito séria aqui em Hebreus, e que parece que algumas pessoas não entenderam ainda. Entendes tu que lês? Depois de você ler esse versículo, gostaria de perguntar: você entendeu o que está escrito aqui? Ou é apenas humano e carnal, e a sua vontade humana e carnal que está sendo feita? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Que dia? O dia do Senhor, que Ele voltará para nos buscar. Mas alguns estão deixando as congregações, não aqui propriamente. Graças a Deus, Deus está trazendo mais pessoas e os irmãos estão se firmando. Mas olhando ao redor do mundo, em alguns lugares, no Brasil inclusive, quantos estão deixando a congregação? Estão deixando de se congregar. Entendes tu o que lês? Entendes? Então por que tem deixado? Por que não participa nos cultos? Por que não é assíduo no estudo da palavra do Senhor? Entendes tu o que lês? De verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ser constante, e você pode ser douto,
E aqui temos dois problemas, né? Douto é uma questão de ordem intelectual. E constância é uma questão de ordem moral. Você pode ser douto e constante, você não tem problema de ordem intelectual, nem de ordem moral, mas não vai ver o Senhor, porque não tem a santificação, porque não é espiritual. Santificar-se é separar-se do mundo. De verdade, meus irmãos, como é triste de ver quando pessoas que se dizem cristãs têm um linguajar mundano. É triste de ver. O linguajar não é espiritual, é um linguajar chulo, mundano. E aí, o Senhor Jesus Cristo diz que o que sai da boca é o que está cheio o coração. O coração é a válvula, a boca é a válvula do coração. Quando a Larissa está cozinhando milho lá em casa, eu não preciso perguntar para ela: mãe, o que você está cozinhando? O cheiro da válvula denuncia. Quando a mãe está cozinhando frango na panela de pressão, você não precisa abrir a panela de pressão para saber, o cheiro denuncia. Você não precisa mostrar o seu coração, a sua boca denuncia se é santo ou se é pecaminoso. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas entendes tu o que lês? Entendes o que lês? O seu procedimento, o seu agir tem demonstrado que você realmente é santo. O que é santo? É ser separado. É ser separado do mundo. O que o mundo faz, nós não fazemos. O que o mundo canta, nós não cantamos. Onde o mundo vai, nós não vamos. Nós devemos ser santos, queridos irmãos. Estão entendendo o que estão lendo, queridos irmãos? Em Apocalipse capítulo 21, versículos 8, versículo 8, depois o capítulo 22, versículo 15 também. Primeiramente, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Diz a palavra do Senhor aqui: todos os que ficarão de fora do reino do Senhor, inclusive muitos membros de igreja, que vão se assustar, porque aí o Senhor Jesus falou que eles vão implorar para que Ele abra a porta. Senhor, abre-nos! Senhor, abre-nos! E Ele vai dizer: eu não vos conheço. E eles vão dizer assim, ainda vão se achar no direito, esses indoutos e inconstantes, superficiais, eles vão chegar diante do Senhor, querer questionar: Senhor, mas nós estávamos lá na igreja, Senhor. Nós, em Teu nome, fizemos tantas maravilhas, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, pregamos isso. Ele vai dizer: não vos conheço, afastai-vos de mim, vocês que estão nessa lista, vocês que praticam iniquidade. Capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, ou seja, aqueles medrosos, aqueles que não têm coragem de se posicionar contra o homossexualismo, aqueles que não têm coragem de se posicionar contra o aborto, aqueles que não têm coragem de se posicionar dentro da família e orar na hora da refeição, aqueles que não têm coragem de orar no restaurante, aqueles que não têm coragem de falar diante dos amigos que estão errados. Irmã Ana Camille, posso mostrar a mensagem para quem quiser. Ela falou: pastor, quase fui demitido, só porque eu falei do Senhor Jesus Cristo na empresa que eu trabalho. O chefe me chamou e falou: se você falar de novo, você vai para a rua. Nossa amada irmã Ana Camille, em Santa Catarina. E ela falou assim: pastor, que mundo o meu filhinho vai viver? É homossexual para todo mundo, é imundícia para todo mundo. Quanto aos tímidos, se você tem medo, é melhor você pensar se está entendendo mesmo a palavra do Senhor. Entendeu mesmo? Você, pai, que tem medo de falar para sua filha: filha, nós vamos para a igreja. Pai, mas eu isso. Nós vamos para a igreja, é o nosso lugar. Porque tem muito papai, muita mamãe tímida também, e quer ser legal com a filhinha, com o filhinho, e deixa eles irem para o inferno, empurrando os filhos para o inferno. Eu tinha 18 anos, queridos irmãos, eu não tinha liberdade de escolher se eu viria para a igreja ou não. Tinha que vir, não tinha uma outra opção. Tem pai e mãe empurrando os filhos para o inferno. Entende mesmo o que está lendo? Quanto aos tímidos, diz a palavra do Senhor, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre,
que é a segunda morte. E ainda Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os que vivem essa vida de imundícia que está por aí, queridos irmãos. E está fácil de qualquer um se emporcalhar como cão na rua, como cadela no cio. Está fácil, porque hoje o pecado está sendo incentivado nas escolas. O pecado está sendo incentivado nas escolas. O pecado está sendo incentivado nos templos. Eu tentei assistir o culto de uma igreja e o pastor começou com piada imoral, dizendo que ele estava no aeroporto e chegou uma moça muito bonita, com umas pernas muito bonitas, e o pessoal dando a risada. E ele continua falando dos atributos dela, e ele falava assim: vocês gostam disso, né? Quá, quá, quá. Estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. Porque todos os que vivem como cães, os fornicários, os adúlteros, estão indo para o inferno. Mas hoje até nos templos estão ensinando. Continuando. Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meus irmãos, eu vou contar alguns exemplos aqui de pessoas pregadoras, que se dizem cristãs. Há 2 domingos atrás estávamos saindo, os irmãos estavam indo embora, e parou um sujeito ali na frente, e já me lembrei de anos atrás, quando ele estava com as filhas aqui, e ele chegava para mim todo gaboso aqui: oh, eu dirijo a célula familiar na minha casa, venha participar na célula. Eu falei: eu não vou, porque célula não é coisa bíblica, não é coisa bíblica. Por que não falam o que está escrito na Bíblia? Culto no lar. Por que tem que mudar? Célula para mim é célula terrorista, isso existe. Célula de produção, na indústria. Agora, célula na igreja, de onde vocês tiraram? Isso não é bíblico, então eu não vou. Ainda bem que eu não fui. Passou algum tempo, eu fui levar uma equipe de japoneses que veio aqui, lá na igreja batista do Bacaxiri, o pastor Silvado? Não, pastor que veio de Portugal, pastor Avelino Ferreira, que a mãe do nosso amado irmão Evandro cuidou nos últimos dias, ele faleceu aqui em Quatro Barras. O pastor Avelino Ferreira era vivo ainda, e essa equipe de japoneses veio aqui, depois queriam ir lá, e eu os levei até lá. Cheguei lá, e veio a esposa, que eu sabia que era a esposa desse senhor, dirigente da célula familiar. E eu vi ela com uma aparência triste. Eu cheguei para ela e falei: ô irmã, como vai? Situação. Falei: mas o que aconteceu? Ela falou assim: ele me trocou por uma menina. Me trocou por uma menina. 2 filhas, uma esposa. O sogro dele, presidente da igreja católica de Piratuba. O sogro dele, presidente da igreja católica de Piratuba. E ele, se dizendo cristão, dirigente da célula familiar e traindo a esposa com uma menina. Mas pregando para os outros. Diz a Bíblia: os que cometem a mentira. Não é só falar, é viver a mentira. Por isso, irmãos, estão entendendo o que estão lendo? Porque tem muita gente vivendo uma mentira. E olha, os mentirosos ficarão. Meus irmãos, como precisamos ser verdadeiros e autênticos. E há algum tempo atrás, uma senhora douta ligou para Larissa e perguntou: vocês podem me atender, por favor? Vocês podem me atender? Nós fomos atender. E ela e o marido, os 2 doutos, falando para os outros, aconselhamento de casal para os outros, nas igrejas, falando para os outros. E sempre o douto me falava assim: e foi uma benção, todo mundo veio elogiar a palavra, foi uma benção. Aí ela abriu o coração para Larissa e para mim e pediu assim: você pode falar com ele? Nós estamos a ponto de nos separar. Eu já não aguento
mas fala para os outros. Casal, vocês casal. Mas eles não acolheram. Quem comete a mentira não entendeu o que está ali. Não entendeu. Alguns irmãos conhecem, não vou falar o nome, mas alguns irmãos conhecem. Tem gente que até se intitula pastor sem mesmo ser. E um desses chegou para mim algum tempo atrás. Eu fui lá em tal igreja, fui convidado para fazer um encontro de casais. E eu fui, e falei, e foi uma vez. Eu e os irmãos conhecemos a vida do casal. Nós sabemos a vida do casal. Cada vez que a esposa chega para mim e fala assim: pastor, ele não mudou 1 centímetro, continua o mesmo. Mas, irmão Gilmar e irmã Esther, vivam bem. Irmão Gil e irmã Esther, vivam bem. Que vergonha, que vergonha. Hipocrisia não entra no céu. Entendes tu, queridos? Estamos entendendo? Não adianta ser douto, não adianta ser constante. É o Espírito que faz a diferença. Peça para o Espírito te ajudar. E peça perdão pela sua inconstância, porque superficial também não vai crescer. E em douto não precisa de diploma universitário, mas douto na palavra do Senhor. Conhecedor. E mais do que conhecer, fazer o quê? Prática. Praticar a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Não somente os santos, mas peçamos que o Espírito nos ensine e obedeçamos a palavra do Senhor. Pastora Janor acho que é Ribeiro, se não me engano, Ribeiro. Nossa amada irmã Cláudia, nossa amada irmã Ezequiel, nossa amada irmã Hugo, conheceram bem ele. Ele trabalhava em Astorga, servia ao Senhor em Astorga, no norte do Paraná, mas no final da vida ele mudou-se para cá, numa chácara, e alguns anos ainda permaneceu aqui conosco. E ele contou que uma vez, lá em Astorga, uma senhora analfabeta se converteu. Quando eu digo para ser douto, não é diploma universitário. Se você tem, louvado seja o Senhor. Se não tem, se quiser se esforçar, parabéns para você. Mas não é isso o mais importante. Essa irmã analfabeta, quando se converteu, pediu: pastor, eu quero muito uma Bíblia. Tadinha, ela não sabia ler, mas ela tinha prazer de todo domingo ir para a igreja com a Bíblia. E o pastor Agenor, nesse mesmo púlpito aqui, era o templo antigo lá, dizendo que a nossa irmã Dona Maria, indo para a igreja, analfabeta, sem diploma nenhum, indo com a sua Bíblia toda feliz para a igreja, passou na frente da casa de um advogado zombeteiro, zombando da palavra do Senhor, ateu. E ela trabalhava durante a semana também na casa dele, ali ela era diarista. Aquele homem tinha ido buscar o jornal lá na frente, e quando viu a Dona Maria, falou: agora eu vou acabar com a fé dessa mulher.
agora eu vou acabar. E quando ela estava passando em frente, ela, bom dia, doutor. E ele, bom dia, dona Maria. Não vai me dizer que a senhora é mais uma dessas trouxas que acredita nessas mentiras. Ela parou. Que mentira, doutor? As mentiras que estão nesse livro aí. Ela falou, que mentira, doutor? Ele falou assim, dona Maria, nesse livro está escrito que um peixe engoliu um homem e 3 dias depois o homem saiu vivo do peixe. A senhora acredita nisso? E quá, dando risada, a pastora Genor contando. Ela parou e ele pensou, agora acabei com a fé dessa mulher. Mas ela não somente lia, ela não lia, mas ela entendia. Ela não lia, mas ela entendia. Ela orou, pediu a direção de Deus e o Espírito falou assim, e ela falou para o doutor, doutor, mesmo que nesse livro estivesse dito que o homem engoliu uma baleia e a baleia saiu viva 3 dias depois do ventre do homem, ainda assim eu ia continuar acreditando nele. Ela não era douta, mas ela obedecia a palavra, ela sabia, conhecia a palavra do Senhor. Vamos obedecer, queridos irmãos. É o Espírito que nos ensina. Não é pela sua capacidade, nem pelo seu intelecto, nem pela sua constância. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina. O Teu Santo Espírito está pronto a ensinar. Mas a verdade é que muitas pessoas estão sendo negligentes, Senhor. Não estão entendendo o que estão lendo. Estão só se enganando a si mesmos. Então ajuda-nos a sermos aqui estudiosos da Tua Palavra, mas sempre pedindo a orientação do Teu Santo Espírito. E Ele que está sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto a abrir o entendimento. Ele é o Consolador, Ele é que nos direciona para toda a verdade, como diz a Tua Palavra. Sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Iremos frustrados, voltaremos frustrados, desanimados, como tantos estão, Senhor. Porque não é o Teu Santo Espírito que está ensinando, e sim são mentiras e enganos que as pessoas estão na sua insensualidade ensinando a outros. Ajuda-nos, portanto, a sermos mais obedientes, mais humildes, como o eunuco foi. Como eu posso entender se alguém não me explicar? Que o Teu Santo Espírito então nos ensine, e que não somente aprendamos, mas pratiquemos, vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Leva os meus amados e queridos irmãos em paz. Muito obrigado pelos visitantes que estiveram conosco, que todos sintam a boa mão do Senhor, e o Senhor, através do Teu Santo Espírito, guardando e conduzindo a todos. Traz-nos de volta à noite, Senhor, para nos aprofundarmos ainda mais na Tua Palavra, que é inesgotável. Assim Te agradecemos e Te louvamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre. Deus abençoe a todos, queridos irmãos.